presidente Donald Trump avisou e agora vai cumprir. Muitos países africanos deixarão de entrar na América depois do presidente Trump ter anunciado no início do ano, do seu mandato, de que vários cidadãos imigrantes ilegais africanos e não só, que estão na América, sem base de dados sobre a sua situação criminal no país de origem e na América, devem ser atualizados. E muitos países africanos não atualizaram por questões várias, que também aqui falaremos. E a partir da segunda-feira, muitos países africanos deixarão de entrar na América, incluindo alguns diplomatas. Vamos ver aqui a reportagem, depois claramente voltaremos aqui a comentar. The ban takes effect on Monday at 12:01 a.m., meaning those who intended to travel from the countries on the list have some days to cancel their plans, even seek refunds. While travel from Burundi, Sierra Leone and Togo is not banned, heightened restrictions will apply on visitors from those countries. In a video released on social media, Trump tied the new ban on Sunday's terror attack in Colorado, blaming it on visitors who overstay their visas. The suspect in the attack is from Egypt, a country that is not on Trump's restricted list. The U.S. president said some countries had deficient screening and vetting or have refused to take back their own citizens facing deportation. During his first term, Trump issued an executive order in January 2017 banning travel to the U.S. by citizens of 7 predominantly Muslim countries: Iraq, Syria, Iran, Sudan, Libya, Somalia, and Yemen. He defended the initial ban on national security grounds. Claramente, essa medida acelerou-se depois do último acidente, onde, depois, claro, o acusado é também um cidadão imigrante e de origem africana egípcia. Há aqui dois dados curiosos. O dado curioso é que os países que estão nessa lista, com exceção do Congo, são países muçulmanos. Outro dado curioso é que grande parte desses países africanos que foram banidos estão em conflito, entre os quais a Etiópia, que está em tensão muito forte com a Eritreia. Depois temos aqui a Somália, que também está em tensão política, geopolítica com a Somália, por causa da Somalilândia. A RDC, Congo, que também está em conflito com o M23. O Sudão do Norte, que está em conflito entre eles próprios, portanto, o governo e as forças rebeldes. E depois, claramente, o Chad, que está a ser governado por uma junta depois do golpe de Estado. Portanto, há aqui dados muito curiosos em relação a esses países. E, claramente, nós ficamos aqui à espera, amanhã, depois da manhã, nos próximos dias, de uma resposta exata da União Africana e também de uma resposta exata das Nações Unidas. As Nações Unidas são o conjunto de países que fazem parte desta Assembleia. Ponto. Antes de avançarmos aqui nesse comentário, quero te pedir, meu irmão, por favor, faz o like neste vídeo, ok? Ativa as notificações, partilha esse vídeo aqui para que possa chegar a mais cidadãos africanos, porque se calhar muitos nesse momento estão a tratar vistos para irem para a América e não sabem ainda que alguns países africanos, congoleses, sudaneses, não podem entrar na América a partir de segunda-feira. E aqui, claro, há aqui muitos constrangimentos, porque alguns já têm a viagem paga, têm passaporte pago, têm visto até inclusive pago, já têm visto pronto para viajar e vem esta sanção. Ponto. Dá like, meu chefe. Estou like no pagamento, é meu salário. Eu ficarei muito contente se você colocar like. Estou contente por você que colocou like muito antes de começar a ver este vídeo. Muito obrigado, Ndapandula, meu chefe, meu patrão. Depois dessa graxazinha, vamos aqui claramente o que mais interessa. Sabemos as motivações, né? Portanto, o presidente Trump tem um programa de deportação em massa de imigrantes ilegais. Avisou há 2 meses atrás que esses cidadãos do país, vários, inclusive também Angola, né, tinham que atualizar as bases de dados. Alguns países atualizaram, outros não atualizaram, ok? Uma semana aconteceu um incidente, um ataque terrorista, onde o causador, o acusado, é imigrante e africano, ok? De um país muçulmano, o Egito, diga-se de passagem. Ok, e Trump disse claramente, por questões de segurança nacional, vamos preferência banir a entrada destes cidadãos desses países, uma altura em que nós pedimos para atualizar a base de dados, não atualizaram, nos ignoraram claramente. Sendo assim, acabam todos por pagar por uma situação que o governo não conseguiu atualizar. Teve a dizer que esses países africanos, na sua maioria, estão em conflito, e países que não têm conflito, todas as atenções viram por um só foco. Também, se calhar, há países que não só estão em conflito, como também têm agora tem outros parceiros estratégicos, como por exemplo o Chad, que está muito mais preocupado na sua relação com a Rússia do que com a América. Se calhar ouviu a nota, chegou a nota, portanto olhou, não interessou com o pedido norte-americano. Portanto, pagam todos. Pagam estudantes, pagam empresários, pagam diplomatas, pagam claramente a população em geral. Ponto.
A medida entra em vigor a partir do dia 9 de junho, já na segunda-feira. Okay. Quais são as implicações desta medida para a política africana e também americana? Do ponto de vista da política internacional, claro, vai surgir aqui, não é, um refrescamento das relações. Claro que esses países, tanto os países parceiros da RDC, do Sudão, da Etiópia, do Chad, países parceiros desses países, ficaram claramente desapontados com a decisão americana, mesmo sabendo que Donald Trump avisou há 2 meses que de facto poderia fazer isso caso os países não pudessem atualizar a base de dados, ok? E esse esfriar de relações pode claramente complicar uma outra situação, ok? E isso fazer com que, já que a relação com a América vai se esfriando, portanto, parceiros chineses e russos vêm à África, nesses países que foram agora banidos, oportunidade para poder aqui, se calhar mesmo libertar o visto, ou então cada vez mais abraçar esses países. Ou seja, se alguém te abandona, eu te abraço, porque você tem alguma coisa assim que eu claramente preciso. Ponto. Depois, claro, há aqui implicações sociais, né? Por exemplo, a nível de estudantes, a nível de empresários, né? Claramente, também a nível dos sonhos pessoais, né? Há cidadãos do Sudão, que até inclusive jogam na NBA, muitos sudaneses, cidadãos da RDC, que fazem negócios pessoalmente, né? Para a América. Claramente, isso aqui cria muitos constrangimentos para quem, por acaso, tem negócio a decorrer na América, mas agora saiu e quer voltar, claramente não poderá entrar. Tanto aqueles que têm vistos, estão fora, não poderão entrar, tanto aqueles que já têm vistos, não poderão entrar. Se tentarem ir, claramente poderão ser deportados, tão logo cheguem à fronteira. Coisa que, na imigração nesse caso, coisa que é muito, 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 muito desagradável. Ponto. A nível de soluções, claramente aqui a África deve olhar para este dado como sendo uma oportunidade, aqui apoiando-me do discurso do presidente angolano ontem, quando falou sobre a cólera é uma oportunidade. Também quero aqui apoiar-me deste discurso ao dizer que a África deve olhar para esta medida como sendo uma oportunidade para a coesão africana, ok? Se nós não podemos viajar para a América, por que não viajarmos entre nós? Por que não buscarmos em África aquilo que queremos buscar na América? A América é até agora, né, o país do tio Sam, né, o país das oportunidades, dos sonhos. Será que em África não há oportunidade? Ok, se nós também fomos proibidos por não termos atualizado as bases de dados e nós não atualizamos porque estamos em conflitos, essa medida é importante porque nos obriga a analisarmos nossos problemas. Nós não temos sistema informático atualizado. Estamos em conflitos. Vamos fazer com que agora nossa economia vai arrefecer. Não haverá emissão nem recepção de capitais. Vai ter muita dificuldade, porque no momento em que a América proíbe a entrada desses cidadãos, vai também colocar esses países em várias listas vermelhas, e principalmente nas listas financeiras. Bom, e isso fará com que, claramente, não só os cidadãos sejam prejudicados, como também todo o sistema financeiro global. Porque a sanção americana não para só por ali. A América sabe muito bem que, ok, eles podem não viajar para cá, mas têm negócio a circular por aqui. E para fazer-los doer isso, claramente esses países vão fazer parte de outras listas. E tem mais, países muito próximos, né, do ponto de vista da relação com a América, também poderão claramente colocar esses países que foram agora banidos também para a lista própria. E a Europa tem feito muito isso. Quando países que a América baniu por questões de segurança, também a Europa vai fazendo isso, claramente os países ficam isolados. E para a África, claro, é uma oportunidade para analisarmos nossos problemas locais. Calma aí, então estamos a perder muito tempo com as guerras, estamos a perder negócios lá fora. Ponto. E depois também, claro, até que ponto nós podemos viajar entre nós, e também se calhar é uma oportunidade para já levantarmos os vistos eto dieto. Ponto. Uma resposta da União Africana é importante, seja lá uma resposta, vá lá, em primeiro de carta, né? Tomamos conhecimento, sentimos muito, estamos com vocês, abraçamos-vos e faremos tudo para que as nossas relações com a América voltem a funcionar nos próximos tempos. Pelo menos isso, uma resposta da União Africana, esperamos que haja. Okay? A Etiópia, país onde está a sede da União Africana, é dos países que nessa lista aqui tem mais problemas. Tem problemas com a Eritreia, tem problemas com a Somália. A própria Etiópia está em tensões com 2 países. Com a Eritreia, a Etiópia quer um pedaço do Mar Vermelho. Com a Somália, a Etiópia quer a Somalilândia, porque também tem acesso ao mar. Ponto. Logo, esses países aqui estão em grandes conflitos, claramente não conseguirão ter tempo de poder aqui rever questões geopolíticas ou questões de relações internacionais. Ponto. Depois tem o problema, né? Esses países, por estarem em conflito, farão com que a América claramente tenha muito mais screening, muito mais cuidado, porque esses países podem ser usados como sendo um trampolim para outras questões. Porque países em conflitos, geralmente, circula tráfico de arma, tráfico de droga, tráfico de seres humanos e outros males. Então aqui a América já está a matar 3, 4, 5, 7 cabritos de uma só vez. Porque, estão em conflitos, tem aqui imigrantes, estão ilegais, não conseguiram em 2 meses atualizar esses dados.
esse país aqui pode descontaminar. Apesar da distância entre a Etiópia, a América, o Chad e a América, a Etiópia e a América é uma grande distância, claramente. Hoje posso viajar de um país para o outro em menos de 24 horas. Ponto. Nas Nações Unidas, né, onde também fazem parte esses países como o Chad, todos os países, né, fazem parte das Nações Unidas, como dizia o presidente Paulo Kagame, não me fale de Nações Unidas, porque eu também sou... Não me fales de Nações Unidas, porque eu também sou das Nações Unidas. Muitas das vezes, né, falamos assim, os países africanos vão ser sancionados pela ONU. Né? Ele, com uma entrevista que eu acompanhei com muito gosto, ele disse a jornalista, quando perguntaram, né, não teme as sanções das Nações Unidas sobre o seu papel na guerra na RDC? Ele respondeu, eu não tenho nenhum papel naquela guerra. E nas Nações Unidas somos nós. Eu também sou Nações Unidas, falou o presidente Kagame. Ok. Logo, as Nações Unidas, né, incluindo países africanos que fazem parte dessa organização, esperemos também que tenha uma carta, tanto ela virada para os direitos humanos, tanto ela virada para questões econômicas, políticas e não só, para também o abrandar das relações. Porque essas sanções não podem continuar assim. Porque desde o momento em que a América, né, coloca esse país em sanções, quer dizer que as relações diplomáticas arrefeceram. Não vai demorar para os embaixadores desses países na América também voltarem, serem expulsos. E isso fará com que a relação entre dois países claramente azede. E eu não sei se a América vai querer que, ou os países mundo africanos vão querer que essa relação continue assim até quando? Não pode. Portanto, há de fazer alguma coisa. E aqui a União Africana e as Nações Unidas claramente são aqui os principais intervenientes para essa solução. Em suma, continuaremos aqui a acompanhar os próximos países africanos que poderão entrar nessa lista vermelha. E também, claramente, usarmos essas sanções como sendo oportunidade para analisarmos a nossa situação local, para que possamos tirar maior proveito de fora e não mais sanções de fora, uma altura em que já temos problemas de produção, de inserção, de capitais e não só. E quando mais nos fecham as portas, claramente, morremos asfixiados entre nós, o que não é saudável, até porque também estamos num mundo globalizado e não custava nada atualizar a base de dados, porque eu acho que isso, o investimento em volta dos $200 mil, $250 mil, era possível sim atualizar a base de dados, ou seja, colocar, né, toda a informação dos africanos, né, em cada país, digamos assim, né, disponível, né, available para entidades que queiram consultar. Penso que, aliás, pessoas formadas em IT, que digam aqui em comentários quanto é que acha que você custa uma base de dados de um país só para poder aqui colocar informações claramente disponíveis. E também assim, cada cidadão, onde quer que ele esteja, possa, por exemplo, tratar um documento via online, porque seus dados estão todos disponíveis. $200 mil, 300, 400, 500, $1 milhão. Você que é da IT, qual é o orçamento que farias para este programa que não conseguimos fazer, por isso é que fomos sancionados? Faz um like, meu chefe, subscreva, estamos juntos. Até o próximo vídeo, que Deus abençoe como sempre. Amém.